Se eu ampliar com a lupa, há um tom de vermelho, um pouco de preto, talvez até de cinza. D é de diâmetro, digamos menos de 2 centímetros. É de bom tamanho, mas não sabemos quanto tempo tem, isto é, com que rapidez está crescendo. Herbie Kratis diz que não havia mancha alguma quando examinou você no ano passado. Finalmente, se olharmos com a lupa, não há dúvida, o centro está ulcerado. Deixando o espelho de lado, ele pediu: vista a camisa. Depois que Julius terminou de abotoar a camisa, Bob sentou-se no banquinho da sala de exame e começou. Bom, Julius, você conhece a literatura médica sobre o tema. O caso é preocupante, claro. Escute, Bob, sei que nosso relacionamento anterior faz com que essa situação seja difícil para você, mas, por favor, não me peça para fazer o seu trabalho. Não pense que entendo alguma coisa disso. Lembre que estou apavorado, quase em pânico. Quero que você assuma a situação. Seja totalmente honesto comigo e cuide-me. Exatamente como fiz com você. E, Bob, olhe para mim. Se você evita me olhar como fez agora, fico assustado pra caralho. Certo, desculpe. Olhou Julius de frente. Você cuidou muito bem de mim. Vou fazer o mesmo. Pigarreou. Olha, na minha opinião, é um melanoma. Percebendo que Julius titubeou, acrescentou. Mas o diagnóstico em si diz pouco. Lembre que a maioria dos melanomas, eu disse maioria, é facilmente tratável. Mas alguns são foda. Precisamos saber umas coisas como patologista. É um melanoma mesmo? Se for, qual a profundidade? Ele aumentou? O primeiro passo é a biópsia e uma amostra do tecido para o patologista. Assim que terminarmos, vou chamar um cirurgião geral para extirpar a lesão. Vou ficar ao lado dele. A seguir, o patologista fará o exame de uma parte congelada e, se o resultado for negativo, ótimo, paramos aí. Se der positivo e for um melanoma, removemos o nódulo mais suspeito e, se necessário, fazemos uma ressecção múltipla do nódulo. Não é preciso hospitalização. Tudo é feito no centro cirúrgico. Tenho certeza que não será preciso enxerto de tecido e você perde no máximo um dia de trabalho. Mas vai sentir alguns dias de desconforto no local da cirurgia. Não há mais o que dizer até sabermos o resultado da biópsia. Como você pediu, vou cuidar de você. Confie na minha avaliação. Já tratei centenas de casos, certo? Minha enfermeira liga mais tarde para você, dando todos os detalhes de hora, local e cuidados preparatórios, certo? Julius concordou. Os dois se levantaram. Desculpe, gostaria de lhe poupar de tudo isso, mas não posso, disse Bob, entregando um folheto. Sei que você não quer, mas sempre dou mais informações para pacientes nessa situação. Alguns se sentem seguros, outros preferem não saber e jogam fora o folheto quando saem do consultório. Depende da pessoa. Espero que após a cirurgia eu possa dizer algo mais animador. Mas não houve nada mais animador. As notícias posteriores foram piores ainda. 3 dias após a biópsia, eles se encontraram outra vez. Quer ler isso? Perguntou Bob com o diagnóstico final do patologista. Como Julius não quis, Bob deu uma olhada no papel outra vez e disse: certo, vamos deixar isso de lado. Preciso dizer que a notícia não é boa. É um melanoma com diversas, como dizer, características notáveis. É profundo, cerca de 4 milímetros, ulcerado e com 5 nódulos positivos. O que isso significa? Vamos, Bob, não fique dando voltas. Notáveis, 4 milímetros, ulcerado, 5 nódulos, seja claro. Fale como se eu fosse um leigo. Significa má notícia. É um melanoma de tamanho considerável e se espalhou pelos nódulos. O perigo é se espalhar mais, o que só saberemos depois da tomografia computadorizada que marquei para você amanhã às 8. 2 dias depois, continuaram a conversa. Bob informou que a tomografia deu negativo. Não havia prova de que o melanoma tivesse se espalhado por outra parte do corpo. Essa foi a primeira boa notícia. Mesmo assim, Julius, esse melanoma é grave. Grave a que ponto? Do que estamos falando? Qual é o índice de sobrevivência? Perguntou Júlio com a voz falha.
Você sabe que só podemos responder em termos de estatísticas. Cada pessoa é diferente, mas para um melanoma ulcerado de 4 milímetros de profundidade, 5 nódulos, as estatísticas mostram uma sobrevida de menos de 25%. Július ficou vários minutos com a cabeça caída, o coração batendo pesado, lágrimas nos olhos antes de pedir. Pode continuar. Você está sendo objetivo. Preciso saber o que dizer aos meus pacientes, como a doença vai progredir, o que vai acontecer. É impossível precisar, pois nada mais vai lhe acontecer até o melanoma aparecer em outra parte do corpo. Se isso ocorrer, principalmente se houver metástase, o processo pode ser rápido, talvez de semanas ou meses. Quanto aos seus pacientes, é duro dizer, mas seria razoável pensar que você vai ter 1 ano de saúde. Július assentiu lentamente, de cabeça baixa. Onde está a sua família, Július? Você não devia ter vindo aqui com alguém? Acho que você sabe que minha mulher faleceu há 10 anos. Meu filho mora na Costa Leste e minha filha em Santa Bárbara. Ainda não contei nada. Achei que não valia a pena atrapalhar a vida deles sem necessidade. De todo jeito, sou de curtir as tristezas sozinho, mas tenho certeza de que minha filha virá na mesma hora em que eu contar. Július, lastimo ser obrigado a dizer tudo isso. Quero terminar com uma pequena notícia boa. Há muita pesquisa sendo feita, talvez 1 dúzia de laboratórios de pesquisa muito eficientes trabalhando aqui e no exterior. Por motivos desconhecidos, nos últimos 10 anos, a incidência de melanomas aumentou, quase dobrou. Por isso, há muita pesquisa nessa área. Deve aparecer logo uma cura. Július passou a semana seguinte num torpor. A filha, Evelyn, professora de humanidades, cancelou as aulas e veio imediatamente passar vários dias com ele. Július conversou muito com ela, com o filho, com a irmã, o irmão e os amigos íntimos. Passou a acordar assustado às 3 da manhã, gritando e com falta de ar. Cancelou por 2 semanas as consultas de pacientes individuais e do grupo de terapia e passou horas pensando como e quando dar a notícia para eles. O espelho lhe dizia que ele não parecia um homem que tinha chegado ao fim da vida. Seus 9 quilômetros diários de corrida mantiveram o corpo jovem e elástico sem nenhuma gordura. Havia rugas em volta dos olhos e da boca, não muitas. O pai dele morreu sem nenhuma. Tinha olhos verdes, dos quais sempre se orgulhou. Olhos firmes e sinceros nos quais se podia confiar e que conseguiam encarar qualquer pessoa. Olhos jovens, dos Július de 16 anos. O homem que ia morrer e o rapaz de 16 se viram no espelho décadas afora. Olhou a boca, lábios polpudos e simpáticos que mesmo naquele momento de desespero estavam prontos a dar um sorriso caloroso. A cabeça era coberta de cabelos negros e rebeldes, ficando grisalhos só nas laterais. Quando era adolescente no Bronx, o velho barbeiro antissemita de cabelos grisalhos e cara vermelha, que ficava entre a loja de balas de Meyer e o açougue de Morris, xingava os cabelos rebeldes quando os puxava com um pente de aço e cortava-os rente. E agora, Meyer, Morris e o barbeiro estavam mortos, e o jovem Július, de 16 anos, estava na lista de chamada da morte. Uma tarde, tentou controlar um pouco o problema, lendo a literatura sobre melanoma na biblioteca da Faculdade de Medicina, mas não adiantou. Foi inútil. Mais que inútil, fez com que as coisas ficassem mais horrendas. Quando percebeu o verdadeiro horror que era sua doença, passou a pensar no melanoma como um animal voraz, cravando garras negras na carne dele. Incrível pensar que, de repente, ele não era mais a forma superior da vida. Ao contrário, era um hospedeiro, era comida, alimento para um organismo com células devoradoras que se multiplicavam com enorme rapidez. Um organismo que atacava e anexava os protoplasmas próximos e que, naquele momento, estava preparando bandos de células para entrarem na corrente sanguínea e invadirem órgãos distantes, talvez seu silencioso e destrutível fígado ou seus esponjosos e labirínticos pulmões.